Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 24 de julho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver e não vedes, desejaram ver o que vedes e não verem, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, 24 de julho, já quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Acolhendo essa palavra em nossos corações, meditando, o Senhor nos dá mais uma possibilidade de entender a sua palavra. E hoje Ele nos fala de algo que nós devemos pensar no nosso dia a dia. Entender a palavra do Senhor. Entender o que Ele nos fala. E o Senhor é tão bondoso que ainda assim Ele faz tudo para que nós possamos entender a sua mensagem. Hoje Ele nos fala do ensinamento em parábolas. O que é ensinamento em parábolas? Ele nos fala em parábolas para que nós possamos entender ainda melhor aquilo que Ele quer nos falar, de maneira que nós entendamos a sua mensagem. E num determinado trecho aqui do Evangelho, ele resume toda a sua intenção. Começa assim: Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Ou seja, essa maneira de falar já era previsto por Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Ou seja, devido à insensibilidade do povo, devido à falta de interesse do povo,
o Senhor ensinou dessa maneira para que aqueles que quisessem poderiam entender. Eles ouviram com a má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Olha, que privilégio que o Senhor nos fala. Muitas pessoas que às vezes estavam próximo de Jesus desejaram ver e não viam, porque não tinha interesse na própria palavra do Senhor. Não tinha interesse em acolher essa palavra. Portanto, queridos e amados irmãos, que nessa liturgia de hoje possamos demonstrar mais interesse na escuta da palavra, entender o que o Senhor quer nos falar, porque Ele quer nos ensinar através das leituras. Por isso, queridos e amados irmãos, nunca hesitem em ouvir a palavra. Se você não tiver possibilidade de ouvir alguém falando, pegue você mesmo a palavra de Deus e leia, medite e coloca em seu coração, pois é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.